Olá amigos do canal 1965, na matéria de hoje vamos falar das luas de Marte, e por que a lua da Terra é tão importante para que a humanidade consiga chegar ao planeta vermelho até 2040. Mas antes de continuar quero deixar um recado, vão deixando o seu like logo abaixo neste vídeo, para que mais pessoas possam ver o nosso conteúdo, e se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Não saia daí, é rapidinho, já voltamos. A superfície da Lua marciana pode revelar segredos do passado de Marte. A face de Phobos, que está sempre voltada para Marte, recebe há milênios átomos e moléculas provenientes da atmosfera do planeta vermelho. Phobos, uma das duas luas de Marte, orbita através de uma corrente de átomos carregados e moléculas que fluem da atmosfera do planeta vermelho. Muitas dessas partículas carregadas, íons, de oxigênio, carbono, nitrogênio e argônio escapam de Marte há bilhões de anos, conforme o planeta se desfaz de sua atmosfera. Alguns íons, preveem os cientistas, estão colidindo com a superfície de Phobos e podem ser preservados em sua camada superior, segundo um artigo publicado na revista Nature Geoscience e abordado pelo Goddard Space Flight Center da NASA. Para os pesquisadores, isso significa que uma análise em laboratório do solo de Phobos poderia revelar informações importantes sobre a evolução da atmosfera marciana. Marte já teve uma atmosfera espessa o suficiente para abrigar água líquida em sua superfície. Hoje, porém, ela tem menos de 1% da densidade da atmosfera terrestre. Sabíamos que Marte perdeu sua atmosfera para o espaço, e agora sabemos que parte dela acabou em Phobos, disse Quentin Nennon, pesquisador gerados pela gravidade marciana, ou satélites naturais de Marte gerados pela mesma nuvem que criou o planeta. Também é possível que tenham se formado a partir dos detritos expelidos quando Marte colidiu com algo, semelhante a como se pensa que a Lua se formou após a Terra colidir com um objeto rochoso. Para ajudar a resolver o debate, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, JAXA, está se preparando para enviar a sonda MMX a Phobos em 2024. A nave deverá coletar as primeiras amostras da superfície da Lua e trazê-las para cá. Mas essas amostras, observou Nennon, poderiam revelar muito mais do que a origem de Phobos se a MMX pousasse no lado da Lua que sempre está voltado para Marte. Phobos orbita Marte em rotação sincronizada, assim como a Lua em relação à Terra. Isso significa que ela sempre mostra apenas um lado ao planeta. Como resultado, as rochas no lado próximo de Phobos foram banhadas por átomos e moléculas marcianos por milênios. A pesquisa de Nennon mostra que a camada superficial superior do lado de Phobos, voltado para Marte, foi submetida a 20 a 100 vezes mais íons marcianos rebeldes do que o seu lado oposto. Arquivo do passado. Com uma amostra do lado próximo a Marte, disse Nennon, poderíamos ver um arquivo da atmosfera passada de Marte nas camadas mais superficiais de grãos. Já mais profundamente nos grãos, poderíamos ver a composição primitiva de Phobos. A equipe de Nennon analisou dados da MAVEN, da NASA, para chegar a essa conclusão. O MAVEN vem coletando dados da órbita marciana há mais de 6 anos para ajudar os cientistas a descobrir como Marte perdeu sua atmosfera e para fornecer outros conhecimentos científicos importantes sobre a evolução do clima do planeta. Uma vez que a espaçonave cruzou a órbita de Phobos cerca de 5 vezes a cada dia da Terra, enquanto circulava Marte durante sua missão principal, Nennon e seus colegas descobriram que poderiam usar as medições da MAVEN para aprender algo sobre Phobos, especialmente porque é o alvo da missão MMX. Eles confiaram no instrumento de composição de íons térmicos e supratérmicos do MAVEN, STATIC, para medir os íons marcianos na órbita de Phobos. O STATIC mede a energia cinética e a velocidade das partículas que chegam. Isso permite que os cientistas calculem sua massa. Com base nas diferentes massas de íons medidas, o STATIC determinou quais partículas vieram de Marte em vez do Sol. O Sol também emite íons que destroem a atmosfera, embora estes tenham predominantemente massa muito menor.
Os cientistas então estimaram quantos íons poderiam chegar à superfície de Phobos, quão profundamente eles seriam implantados. Não mais do que várias centenas de nanômetros, que é cerca de 250 vezes mais raso do que a largura de um cabelo humano. Arquivo preservado. O que Quentin fez foi realizar investigações que fizemos na Lua e em outras luas do Sistema Solar e aplicar os mesmos métodos a Phobos pela primeira vez, disse Andrew Pope, cientista pesquisador associado do Laboratório de Ciências Espaciais da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e coautor do artigo de Phobos. Estudar satélites para aprender mais sobre seus planetas anfitriões é uma prática comum. A Lua da Terra, por exemplo, sem atmosfera, vento ou água para retirar as pistas antigas de sua superfície, é considerada pelos cientistas como o arquivo mais bem preservado que temos do início do Sistema Solar. Agora falando sobre Deimos, que é uma das menores luas do Sistema Solar, com apenas 12 quilômetros de diâmetro, cerca de meio diâmetro de Phobos. É espantoso como Deimos foi visto e identificado como uma lua, antes de Phobos. Em parte isso aconteceu, por causa de sua maior distância de Marte, o que significa que ele não estava tão ofuscado pelo brilho de Marte. A superfície de Deimos é praticamente o tamanho de uma cidade de médio porte da Terra. Ele também tem um formato muito irregular por causa do seu tamanho. Do ponto de vista de alguém em Marte, Deimos apareceria como uma estrela muito brilhante, e não seria possível identificar nenhuma característica de sua superfície sem a ajuda de um telescópio. Como é sua superfície? A superfície de Deimos não apresenta atmosfera de nenhuma espécie. Ele é cheio de crateras dos meteoros que atingem sua superfície, assim como a Lua da Terra. A superfície de Deimos é feita de rochas muito escuras chamadas carbonaceous chondrite, que possuem muitos elementos do carbono. Também existe água congelada na superfície de Deimos, assim como em seu interior. Deimos tem duas crateras nomeadas, Swift e Voltaire. Swift em homenagem ao irlandês Jonathan Swift, que escreveu o livro As Viagens de Gulliver. Swift é a menor das duas crateras. Voltaire é para homenagear o francês, defensor da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. O fato de Deimos ser tão pequeno torna a gravidade em Deimos muito, mas muito pequena mesmo. Para ficar em Deimos, uma pessoa teria que ficar presa ao solo por alguma coisa, senão, seria sugada para fora da Lua. Se houvesse uma estrutura em Deimos construída para seres humanos, teria que ser parecida com o interior de uma estação orbital. Deimos também fica com um único lado virado para Marte durante sua órbita completa. Isso significa que se você estivesse no lado de frente para Marte, veria sempre o planeta na mesma parte do céu o tempo todo. Do outro lado você jamais veria Marte no céu. Do lado onde se vê Marte, deve ser muito espetacular porque o planeta ocupa um pedaço bem grande do céu. Uma das razões que fazem os cientistas se interessarem por explorar Deimos é porque acham que ele era um asteroide que foi capturado por Marte há muitos milhões de anos atrás. Quanto tempo dura um dia em Deimos? Um dia em Deimos dura 30,5 horas. Por que Deimos tem esse nome? Deimos é o nome do filho de Ares na mitologia grega. Ares é Marte. Deimos também é chamado pânico ou pavor. Na mitologia grega, Deimos é a personificação do pavor e, junto com Phobos, Medo e outros, sempre acompanhava Ares, o deus da guerra, nas batalhas. Descoberto por Asaph Hall, que era astrônomo do Observatório Naval dos Estados Unidos, onde ele estudava muitos planetas e objetos do Sistema Solar. Em 1877, ele descobriu ambos, Deimos, menos de 2 horas após Phobos, as classificou como duas luas de Marte. O nome Deimos foi sugerido por Henry Madan, baseado pelo livro Ilíada, um clássico da literatura grega. Olá amigos do canal 1965.
Depois de muitas décadas de atrasos, comprometimentos e frustrações, Marte está finalmente na mira oficialmente, pelo menos em termos, para ser explorado nos anos de 2040, conforme estabelecido pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, mais conhecida como NASA. Apesar dessa data não ser nem de longe tão agressiva, a agência pretende gastar a expressiva quantia de 100 bilhões de dólares para atingir o seu objetivo. Seu orçamento aumentou radicalmente no ano passado, assumindo, é claro, que o Congresso americano concorde com tudo isso até que finalmente se consiga um pouso em Marte em 2040, combinado com múltiplos pousos na Lua a partir de 2026. Estamos vivendo um momento fantástico para a exploração espacial. Pense nas possibilidades onde finalmente veremos a humanidade pisar na superfície de outro planeta, e não qualquer planeta, mas um planeta que compõe vulcões gigantescos mais do que qualquer outro, montanha que tem desfiladeiros muito mais vastos e muito mais profundos do que qualquer coisa na Terra, muitas maravilhas que são simplesmente incomparáveis em todo o sistema solar. A pergunta que fica para vocês é: como a NASA demorou tanto para completar o SLS e tirar a Artemis do chão? E a propósito, ainda não saiu do chão. Muitos dos componentes desse foguete vêm do antigo ônibus espacial. A NASA tem know-how, entretanto vemos que pelo menos um dos problemas foi sua parceria já desgastada com a Boeing, uma empresa gigante, que se acomodou nas verbas e contratos da NASA, e parece que parou no tempo. Para que inovar, se tem dinheiro suficiente? A notícia ruim é que o grande foguete laranja da NASA, por ser ineficiente, caro e não reutilizável, dificilmente irá desempenhar um papel importante na missão Marte. Provavelmente sua maior atuação será apenas da missão Artemis para a Lua, e só. Para chegar até Marte, o SLS é simplesmente incapaz para a missão, então, vamos precisar de outra coisa, vamos precisar de algo maior, e talvez algo mais veloz também, talvez algo como a Starship, talvez algo com uma Starship nuclear. Em junho deste ano, assumindo que tudo vai bem, e isso, uma coisa que realmente não temos muita confiança, devido todos os atrasos e problemas que a NASA teve até agora, mas vamos supor que de fato seja em junho o lançamento deste foguete. Então finalmente todo o processo da Lua até Marte irá começar. Teremos a missão Artemis 1, com SLS sendo levado para a plataforma de lançamento, e já completado todos os seus testes com sucesso, e se preparando para sua viagem épica em direção à Lua. Obviamente, o primeiro passo deste foguete será simplesmente orbitar a Lua, implantar um número de pequenos satélites, e testar toda a configuração da órbita e a configuração da missão geral. Então a Orion voltar à Terra, esperançosamente com sucesso, sem nenhum problema. Se tudo correr conforme o planejado, então será a vez da Artemis 2, a próxima na lista e que está programada para decolar em 2024, e uma coisa que achamos particularmente interessante é o fato de que o Gateway, a estação na órbita da Lua, está agora onde deveria estar, ou seja, logo após a Artemis 2. Antes de enviar a missão Artemis 3 serão implantados os elementos de energia, propulsão e o módulo de habitação e logística do portal lunar. Agora temos em mente que os dois primeiros componentes do Gateway não dependem de um lançamento do SLS. Eles serão implantados por um Falcon Heavy e podem ser implantados praticamente sem pressa. Nós suspeitamos que vamos ver a estação pronta a tempo. Agora, por mais estranho que isso possa parecer, a nossa maior preocupação sobre Artemis 3 é o componente Starship lunar da missão, e isso porque simplesmente a primeira demonstração não tripulada de pouso da Starship na Lua está programada para 2024, ou seja, daqui a 2 anos a Starship já deve ter ido para a órbita lunar, e já deve ter dominado todo o processo de reabastecimento na órbita baixa da Terra, e estar pronta para pousar na superfície lunar ainda não com tripulação, entretanto, pousar com sucesso, e depois retornar à órbita lunar, e então retornar à órbita baixa da Terra. É lógico que nós torcemos muito para que isso ocorra logo, e tudo dê certo, mas pense bem, tudo isso deve ser realizado pelo Starship Lunar, em 2024, ou seja, daqui a apenas 2 anos.
Isso é algo que será incrivelmente desafiador, e a Starship deve estar pronta para transportar tripulação em segurança do portal lunar até a superfície lunar em 2025 para Artemis 3. Mas talvez, apenas talvez, essa missão seja adiada para 2026. De qualquer maneira, a NASA incorporou isso na sua linha do tempo, porque Artemis 4 não está programada para o lançamento antes de 2027, e aqui está um dos mais decepcionantes aspectos de toda a missão Artemis, o fato de que não voltaremos à Lua para outro pouso até 2028. Artemis 4 está programada para não pousar na Lua, mas sim entregar ao módulo I-HAVE, que está sendo construído em grande parte pela Agência Espacial Europeia, ESA. Este é um componente da Estação Espacial Lunar muito grande projetado para estadias lunares de longa duração, e é tão grande que é inviável utilizar qualquer foguete comercial, incluindo Falcon Heavy, para levar este módulo até o Gateway. Somente o SLS, ou Starship, assumindo que esteja pronta para carregar algo assim, será capaz para transportar o RL até o espaço lunar, o que significa que em 2027, a Artemis 4 simplesmente terá a missão de entregar outro componente do portal lunar, utilizando uma versão de carga do SLS, ou SLS Block 1B. No entanto, em 2028, o ano em que a NASA originalmente planejava ir à Lua, é que as coisas realmente começam a decolar com a Artemis 5. Teremos outro pouso com tripulação na Lua, talvez utilizando a Starship, ou talvez usando uma outra alternativa, dependendo de como a Starship se comportou com a Artemis 3. Neste momento provavelmente haverá um concorrente e esperamos que seja o módulo Alpaca, Dynetics, e que possa ser usado em conjunto com a Starship Luna. Mas além disso, também teremos um ambicioso e arrojado rover lunar. Este é um exemplo de uma variedade de designs diferentes, que estão sendo lançados, para transportar astronautas extensivamente pela superfície lunar. Este veículo em particular é movido a hidrogênio, que significa que não requer energia solar, ou energia nuclear. Sua energia pode ser encontrada na Lua em abundância, simplesmente porque o gelo de água encontra-se no polo sul da Lua, em enormes quantidades. Portanto, o hidrogênio está presente em abundância, e não apenas isso. Há também gelo de água em toda a superfície lunar, como descobrimos recentemente, e para alimentar algo assim, não precisamos de uma quantidade tremenda de gelo de água, ou hidrogênio. E este veículo tem uma autonomia efetiva de até 10.000 km, permitindo que os astronautas viajem extensivamente pela superfície lunar, e há uma variedade de outros projetos também, muito mais compactos, embora não pressurizados. E na nossa opinião, um veículo pressurizado seria muito mais interessante. Embora faça sentido, é óbvio, utilizar a Starship Lunar para a missão Artemis 5, simplesmente porque pode transportar 100 toneladas métricas de massa para a Lua, incluindo, é claro, um veículo lunar. É importante notar que o módulo Alpaca também pode transportar um rover lunar, o qual será anexado embaixo do lander, assim como o habitat lunar pode ser anexado embaixo dele. O módulo Alpaca tem um grande número de missões diferentes que poderia realizar. Claro que não com uma quantidade enorme que somente Starship Lunar é capaz de transportar, mas poderia fazê-lo com muito mais flexibilidade em termos de quantidade de combustível necessário para implantar, e também a logística em termos de levar a nave em órbita para a Lua. Em primeiro lugar, o módulo Alpaca poderia pousar na Lua, voltar para a órbita lunar, reabastecer na Starship Lunar, e aterrissar novamente na mesma missão, algo que a nave lunar é incapaz de fazer. No entanto, não importa qual o módulo de pouso será usado, 2028 será realmente muito empolgante, e será construído toda uma logística no espaço profundo, ao mesmo tempo em preparação para ir a Marte. Durante esse período, o módulo ESA Split para comunicações e reabastecimento no Gateway será entregue. No ano seguinte, uma câmara de ar que originalmente deveria ser construída pela Roscosmos, mas achamos improvável de acontecer agora, então, em todo o caso, isso também será entregue no Gateway. Também é claro que teremos missões humanas consecutivas pousando na Lua a partir de 2028, 2029, 2030 e 2031. Cada missão adicional terá estadias mais longas e mais ambiciosas sendo colocadas na superfície da Lua, por exemplo, habitantes de longo prazo, rover mais ambiciosos,
e também energia nuclear para habitantes de superfície. Isso é algo absolutamente vital para a sobrevivência a longo prazo na Lua, simplesmente porque a energia solar não funciona metade do tempo, porque a Lua fica perpetuamente nas sombras por 14 dias, em cada 28. Mas, aqui está o que é importante sobre todas essas missões, é porque são absolutamente vitais para o nosso futuro em Marte. Todas essas coisas na verdade vão funcionar melhor no planeta vermelho do que irão funcionar na Lua. Qualquer tipo de habitat que nos permita sobreviver na Lua, que sofre enormes variações de temperaturas e uma enorme exposição à radiação, do que os dias e as noites marcianas, funcionaram obviamente melhor em Marte. Qualquer fonte de energia nuclear funções na Lua vai funcionar melhor em Marte, qualquer rover que funciona a Lua vai funcionar melhor em Marte, qualquer traje VA, bem, talvez possa haver algumas limitações quanto a isso, porque Marte tem o dobro de gravidade que a Lua tem, então, qualquer tipo de traje VA marciano pode exigir modificações para ser eficaz. No entanto, isso também será aplicável em Marte. E durante esse tempo, maiores quantias serão locados para a exploração de Marte e continuar desenvolvendo testando as capacidades necessárias para as missões no espaço profundo, incluindo proteção contra radiação, segurança contra incêndio, redução de logística, sistemas de suporte à vida, recursos de reabastecimento espacial, que é um grande problema, e outras tecnologias espaciais comerciais. Tudo com foco em evoluir a próxima geração de naves espaciais e habitats, mas talvez, a habilidade mais importante que vamos desenvolver enquanto estivermos trabalhando na Lua, será a mineração lunar, e por duas razões. A Lua contém enormes quantidades do hélio 3, uma substância rara na Terra, e muito valiosa. Outra razão é que a mineração do gelo lunar também pode fornecer o combustível necessário para ir a Marte, e ir a Marte rapidamente. Podemos usar o gelo de água para alimentar foguetes convencionais como um SLS, usando o hidrogênio líquido e oxigênio líquido. No entanto, você também pode alimentar um motor térmico nuclear, usando simplesmente hidrogênio líquido como fonte de combustível, utilizando um reator de fissão nuclear para superaquecer o gás de hidrogênio e expulsá-lo pela turbina do motor, a uma velocidade substancialmente maior do que a velocidade de exaustão de um foguete tradicional no espaço. Isso aumenta a eficiência do foguete pelo menos o dobro, e talvez até o triplo, algo que nós falamos aqui, que precisamos de mais velocidade para ir mais longe. Mas, o que é surpreendente é que teremos um protótipo de motor térmico nuclear implantado até meados de 2025, e o motor térmico nuclear totalmente funcional até o final desta década. E isso não é por acaso. É óbvio que a NASA pretende usar esse tipo de propulsão para a jornada até Marte em no máximo 3 meses em vez de 6 a 7 meses, e isso tem muitas vantagens, reduzindo o tempo que astronautas precisam ficar em microgravidade, reduzindo o tempo que precisa ficar expostos à radiação espacial intensa, mesmo que protegidos dentro da nave, e isto ainda é um problema, e reduzindo as chances de serem expostos a uma poderosa radiação solar. Bem, amigos do canal 1965, espero que vocês tenham gostado da matéria. Não esqueça de deixar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nossos canais, Canal Fatos e Fatos, e Canal 1965, e não deixe de ativar o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade. Acesse também nosso blog, canal1965.com.br, que tem matérias diárias de astronomia e ciência planetária. Acesse a nossa página no Facebook, todos os links de acesso às nossas mídias encontram-se nas descrições de nossos vídeos.
Eu vou ficando por aqui, e em nome da equipe 1965, agradeço a todos pelo carinho. Um grande abraço e até a próxima edição.